E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, disse nesta sexta-feira em um evento jurídico realizado na Bahia que não vai permitir uma suposta subversão do processo eleitoral no Brasil. Abre aspas. Não permitiremos a subversão do processo eleitoral e digo com todas as letras para que não se tenha dúvida. Para remover a Justiça Eleitoral de suas funções, este presidente teria antes que ser removido da presidência. Não cederemos. Diálogo sim, joelhos dobrados, por submissão jamais. Fecha aspas. No mesmo evento, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que há um processo de erosão na democracia no mundo e que existe a suposta ascensão de um processo autoritário e populista. Barroso, contudo, não fez menções diretas ao Brasil e disse querer evitar polêmicas em sua fala. Fiuza. Quem está subvertendo o processo eleitoral no Brasil é o senhor Luiz Edson Fachin, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Existe uma comissão de transparência criada e nomeada para auxiliar a Justiça Eleitoral no aprimoramento do processo, da segurança e da fiscalização. E o TSE, vocalizado aí pelo ministro Fachin, não quer deixar essa comissão trabalhar. Prefere ficar jogando farpas contra os seus integrantes, né? Alguns dos quais trouxeram, especificamente as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, trouxeram questões pertinentes, levantadas por técnicos do IME e do ITA, altamente qualificados. Ou seja, questões para o aprimoramento do processo de segurança eleitoral, não tem nenhum mistério nisso aí. Aí respondeu o ministro Fachin que as normas estão todas consagradas, consolidadas e prontas, e quem decide e realiza o processo absolutamente completo é o TSE sozinho. Então, ele está, dessa maneira, admitindo que ele criou, que o TSE criou em vão uma comissão e, nesse momento, o TSE está subvertendo o processo eleitoral ao desautorizar uma comissão por ele mesmo criada. Eu acho que o Congresso devia chamar, mais uma vez, né, devia tentar chamar esses ministros. No caso, o ministro do Supremo, que preside o TSE, para explicar por que foi criada uma comissão de transparência que não pode trabalhar. Diga, Ana. Fachin, falamos dele a semana toda aqui, né? O garoto propaganda da Dilma, apoiador do MST, né? Um movimento aí terrorista, de terrorismo doméstico no Brasil. As imagens na internet não provam exatamente isso. E o Barroso, de novo, erosão da democracia. Olha, Vitor, é tão chato ouvir essas platitudes, essas retóricas vazias. Eles não falam exatamente o que eles deveriam falar no sentido de... Acho que o brasileiro simplesmente aceitaria o que eles querem, aí o comando absoluto do TSE nas eleições de 2022, se eles tivessem colocado no debate, olha, ok, nós entendemos, nós fizemos perguntas às Forças Armadas, nós vamos aqui endereçar algumas respostas, são importantes essas perguntas, a participação da sociedade é importante, mas não, a histeria e a tentativa de controle para que não haja um debate saudável numa democracia, usando essas bobagens, né, de erosão da democracia. Ninguém aguenta mais ouvir isso, o senhor Barroso, o senhor Fachin. Erosão da democracia, o ministro do STF pegar o microfone e dizer que o Brasil quer voltar às cédulas de papel. Não, o Brasil nunca pediu isso. O Brasil apenas pediu o comprovante físico da cédula de papel da urna eletrônica. E como o chat aqui está me pedindo, e aqui o chat pede e eu obedeço, eu vou ler novamente, senhor ministro Fachin, a parte do relatório da Polícia Federal de 2016, que o TSE convidou a fazer uma inspeção nas urnas eletrônicas e no nosso sistema infalível. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Senhor Fachin, nós vamos ler isso até outubro.
e o senhor não vai nos calar. Isso aqui é uma parte de um relatório da Polícia Federal, que em 2016 foi convidada exatamente pelo TSE, porque vocês sabem que nossas urnas não são invioláveis. E o brasileiro também sabe disso. Constantino. Será que está fechado o microfone aí, Constantino? A gente não está te ouvindo ainda. Sim. Estava fechado, desculpa. É isso, Brown. Nós temos aí agentes políticos, militantes, revolucionários até. No caso do ministro Barroso, por exemplo, ele já confessou que pretende empurrar a história, que se considera um ungido, alguém que recebeu os raios da razão e, por isso, precisa esclarecer a população toda para onde queremos ir. E a pergunta que fica é semelhante à pergunta que Stalin teria feito sobre o Papa, né? Quantas unidades tem o Papa, né? Qual o tamanho da sua força militar? A gente pergunta quantos votos têm esses agentes políticos? Porque esses discursos evasivos, vagos, de ameaça à democracia, tudo isso é um espetáculo, é um teatro, é um show. Eles não apontam onde está a ameaça. Agora, veja, quando isso vem de esquerdistas, quando isso vem de pessoas, por exemplo, defensoras do MST, como é o caso do Fachin, ou o garoto propaganda da Dilma, como é também o Fachin, a gente fica com o pé atrás, por um motivo muito simples. Eu mencionei Stalin, agora vamos para Lenin. Lenin dizia, acuse-os daquilo que você é, daquilo que você faz. Sempre foi uma estratégia soviética, revolucionária, né? Então, quando essa turma começa a falar demais em golpe, e a gente olha para o outro lado, atentos, busca e não encontra nada, encontra as Forças Armadas, a entidade que gosta de mais prestígio no país, pedindo transparência, com seus técnicos, que são melhores que os do TSE, dando sugestões para a melhoria do sistema e sendo rechaçadas uma a uma, e depois eles sendo ridicularizados. Quando a gente olha o presidente pedindo um voto impresso, que tem em todos os países desenvolvidos, com urnas mais novas, e não essa de 30 anos de idade, que só Butão e Bangladesh adotam. Quando a gente olha para o outro lado, procura com uma lupa e não encontra nenhum indício de golpe, e a gente escuta tanto essa turma coordenada falar em golpe, e a gente lembra de Lenin, a gente tem o direito de ter uma certa preocupação com o que vem por aí, sim. Diga, Zé. É verdade que existe uma movimentação, um grito aqui na área política e na área jurídica que não condiz com a realidade. É sério. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, declara que não vai deixar isolado o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Eleitoral. Não é isolamento, é independência, autonomia do poder. E houve ali várias reuniões, não foi só uma, entre alguns integrantes do Congresso Nacional e dirigentes aí da área jurídica, principalmente o presidente do TSE, Edson Fachin, e o ministro Luiz Fux. Antes de se reunir com Luiz Fux, o presidente do Senado reuniu ali, fez uma reunião com líderes, não foi uma reunião de lideranças formal, mas uma reunião com líderes informais no Senado Federal. E ele partiu para a reunião fechada com recados, com exigências e congraçamento. E houve, pelo visto, esta união. Hoje, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo e do TSE rezam na mesma cartilha. Houve um jantar recente aqui em Brasília com a participação de ministros do Supremo, líderes informais, assim, senador Tasso Gereissati, líderes de partidos de oposição, Renan Calheiros, né, que é o líder da oposição no Senado Federal, da minoria, né, e ministros do Supremo e o presidente do Senado. E lá o presidente do Senado garantiu aos ministros, assim, olha, os senhores não vão ficar isolados. E há todo esse discurso no sentido do golpe, parecendo aquela história do bandido que rouba uma bolsa e grita, pega ladrão, para desorientar todo mundo e ele dá um passo atrás e fugir. É exatamente isso. Essa fala de golpe, essa fala de quebra constitucional está muito insistente. E eu temo que de tanto falar em golpe e de tanto insistir em quebra constitucional, isso pode alimentar o processo. Agora eu vou te dizer uma coisa, o ministro Edson Fachin,
não foi bem recebido na área militar, não, viu? Me disseram, militares de alta patente, que houve ali debates internos e entenderam que o Edson Fachin segregou as Forças Armadas ao falar, ao se colocar como comandante em chefe das Forças Desarmadas, dizendo que eleição é coisa de civil. Não, a eleição é coisa de brasileiros, civis e militares. É aí que os militares ficam ofendidos e até irritados, dizendo que eles participam do processo eleitoral, como eleitores e como participantes, dando segurança e dando infraestrutura. Sem a força dos militares, que dão segurança em alguns municípios, por determinação do TSE, e também o transporte de urnas em locais difíceis, a eleição dificilmente aconteceria nessa plenitude, né? E os militares estão irritados, é a palavra que eu ouvi, irritados e se sentindo segregados por esta diferenciação. E a história é a seguinte, dizendo que houve um convite do TSE para as Forças Armadas, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro. Quem é o comandante das Forças Armadas é o presidente Jair Bolsonaro. Edson Fachin é comandante das Forças Desarmadas. Ele se colocou como comandante em chefe das Forças Desarmadas. E aí acharam os integrantes do TSE que os militares chegariam lá, não entenderiam nada, olha que preconceito. E só balançariam a cabeça. Não, o presidente Jair Bolsonaro determinou que técnicos da área cibernética do Exército examinassem e colocou as sugestões. Não é preciso brigar, ninguém está atacando o sistema eleitoral assim, as máquinas, as urnas eletrônicas. Bom, e só para fecharmos, nós recuperamos aqui essa fala que eu mencionei mais cedo do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, nesse evento hoje na Bahia. Vamos acompanhar. Não permitiremos a subversão do processo eleitoral. E digo com todas as letras para que não se tenha dúvida. Para remover a Justiça Eleitoral de suas funções, este presidente teria antes que ser removido da presidência. Não cederemos. Diálogo sim, joelhos dobrados por submissão jamais.